Olá, eu sou a Tatiana Zurães e hoje eu vou fazer o meu vídeo de retrospectivas de 2016. Como eu li pouco esse ano, se comparado a outros leitores, eu resolvi fazer um vídeo único falando um pouquinho pra vocês de cada livro, o que eu gostei e o que eu não gostei. Vou falar de todos, então pode ser que esse vídeo fique um pouco extenso. E eu tentei colocar na minha meta os livros mais antigos que eu tinha na minha estante. Alguns, a minha meta era um total de 23 livros. Alguns ficaram pelo meio do caminho, eu acabei abandonando a leitura ou nem começando. Outros foram incluídos no meio do caminhar, não estavam lá, mas eu resolvi ler eles. Enfim, vamos lá. O primeiro livro que eu li foi de 2015 para 2016, foi o Adultério, do Paulo Coelho. Só que esse livro pra mim ele foi mais do mesmo, eu já falei em outros vídeos sobre ele. É uma história de uma moça que é casada e ela precisa encontrar algo que a faça ter vontade de continuar vivendo. Ela tá desmotivada, ela caiu na rotina e ela tá cansada. Diante disso a gente tem um livro que pra mim foi bem clichê, e não é um clichê legal, é um clichê chato, porque ele foi mais do mesmo, que a gente já tá cansado de ouvir diariamente, e eu não gostei. O segundo livro foi Aluga-me Teu Corpo, da Adriana Vargas. Esse livro ele é um romance erótico, e ele vai contar a história da Daisy. A Daisy, ela é uma jovem em torno de 18 anos, mais ou menos, e ela desconta no sexo todas as frustrações que ela tem na vida dela. Todos os erros, tudo que acontece, ela desconta no sexo. Tem gente que desconta na comida, ela desconta no sexo. E ela simplesmente sai fazendo sexo com todas as pessoas que ela acha que ela deve fazer. Até que ela conhece o professor de faculdade, o Theo, e os dois começam com um jogo de quem vai conseguir seduzir quem. O terceiro livro é um livro que eu tava esperando muito pra ler. Eu tava com muita vontade de ler ele, então eu passei ele na frente. Ele não era da minha meta, mas eu passei ele na frente de várias leituras, que foi Eragon. Eu já assisti o filme, e mesmo ter assistido o filme e ter lido o livro, eu gosto dos dois. Eu continuo gostando dos dois. Foi uma leitura bem agradável, eu gostei demais desse livro, e eu já tenho o segundo da série aqui e pretendo ler esse ano de 2017. Eu ganhei de Amigo Secreto, da editora Arvin, da escritora Alane Brito, o box da coleção do Caça-Feitiços, e eu comecei a ler o primeiro, que é O Aprendiz. Tem filme também, eu também continuo gostando do filme mesmo depois de ler o livro, porque são coisas bem diferentes, mas eu não acho que o filme seja completamente perdido. Enfim, eu gostei bastante. No início do ano, Lobo de Rua, a Janaína, a autora, ela deixou gratuito por um dia, se eu não me engano, e eu aproveitei e baixar. E eu acabei lendo por curiosidade e eu gostei bastante. Foi uma leitura rápida, uma leitura fluida. Ele vai contar a história de um menino de rua que acaba sendo mordido por um lobisomem, e depois ele acaba encontrando um lobisomem mais velho que vai ajudar ele nesse processo de se tornar um lobisomem. Foi uma leitura bem legal, como eu disse, com um final um pouco surpreendente pra mim. Eu não esperava o final daquele, mas eu gostei bastante. Em seguida, eu peguei pra ler a continuação dele, que é A Maldição. E depois eu peguei O Segredo, que é o terceiro da coleção. Em seguida, eu queria ler muito Guerra Civil antes de estrear o filme, e eu consegui. Eu li antes de estrear o filme, gostei bastante do livro. Apesar de ter achado a história um pouco fraca, a motivação dos personagens eu achei um pouco boba, e eu não curti muito disso. Outro livro que eu li também em digital, dessa vez foi um PDF cedido pelo próprio autor, foi A Guardiã, do Brian Peruzzo. O Brian também é um colega de editora, o livro saiu pela editora Arvin, e ele é uma ficção fantástica que vai contar a história de alguns jovens que vieram de outro mundo para a Terra, ainda quando crianças. Eles têm dons espetaculares, cada jovem é capaz de fazer algo bem específico, e a nossa protagonista tem um dom bem interessante. Eu achei a leitura um pouco descritiva demais, porém é uma questão de gosto pessoal. Fui fazer uma viagem para São Paulo
em março desse ano e resolvi ler Cemitério de Dragões, do Rafael Dracon. Eu tava bem enjoada da escrita do Rafael por causa dos Dragões de Éter, mas esse livro foi uma grata surpresa pra mim, gostei bastante. Ele é bem diferente de Dragões de Éter, a escrita dele aqui é mais normal. Se pensarmos na escrita do que encontramos, do que eu encontro pelo menos, em terceira pessoa. E aqui ele vai contar um pouco da formação, uma história dele, tem um pouco a ver com os Power Rangers, como eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, mas eu gostei bastante. Então eu emendei com Trono de Vidro, A Herdeira do Fogo. Eu sou apaixonada por essa série, amo demais Trono de Vidro, e eu ganhei o terceiro livro do meu marido, do meu esposo, e eu não podia deixar de ler, eu gostei demais. E aqui, o Trono de Vidro, pra quem não sabe, ele é literatura fantástica, só que no primeiro livro isso é bem sutil, não aparece tanto, vai aparecer mais um pouquinho, mais da metade do livro pro final. O segundo livro tem um pouquinho, mas esse é bem mais forte, e eu sei que os próximos ficam melhores ainda nessa questão de fantasia. E eu sou apaixonada por esse livro. Em seguida, eu troquei com uma amiga. Eu dei um livro meu pra ela, As Faces da Luz, e ela me deu o Zack Dead, do meu colega escritor, Acácio Brits. Essa aqui ainda é a edição do Clube dos Autores, com a capa nova. E aqui no Zack Dead nós temos uma história um pouco clássica de vampiros. Vampiros que mordem, que matam e que queimam a luz do sol. Outro livro que eu li em PDF também, cedido pela autora, foi Sebo Fernandes, da L.L. Alves, da minha colega e amiga Luene. Eu gostei bastante da leitura. Ele vai contar a história de uma jovem que enfrenta a depressão dela e da mãe dela após a morte do pai. E ela acaba encontrando apoio de uma professora antiga para ingressar num cursinho pré-vestibular, para conseguir entrar na faculdade, porque ela não tem condições, a família dela não tem condições de pagar um curso numa faculdade privada. Em seguida, eu peguei para ler Sombras do Medo, da Camila Pellegrini. A Camila também é uma colega escritora de quem eu gosto bastante. E Sombras do Medo é uma distopia fantástica que vai nos mostrar um mundo que foi destruído pelos próprios seres humanos. Acabou a água, acabou as árvores, e o pouco do que restou fica em grande parte para a elite rica dos seres humanos. O livro que eu estava bastante ansiosa para ler, e eu confesso que eu me senti um pouco envergonhada por não ter lido ainda, porque eu acho que é considerado um clássico da literatura nacional, fantástica. É o Apocalipse, a Batalha do Apocalipse, do Ardo Spor. Eu gostei bastante desse livro, contrariando tudo que todo mundo falava pra mim, porque eu não sou uma leitora que gosta muito de detalhes. Eu costumo pular descrições de cenários e pensamentos de personagens, quando eles ficam devagando nas suas mentes as possibilidades. Só que eu gostei muito desse livro. Eu acho que as minhas expectativas foram extremamente atendidas nessa história, e eu tô doida pra continuar a série com Filhos do Éden. Em seguida, eu escolhi Espadachim de Carvão. Era um livro também que não estava na minha meta de leitura, mas eu ganhei de presente de uma amiga, e eu achei que estava na hora de ler. E foi uma ótima hora pra ler, gostei bastante da leitura também. Aqui nós vamos conhecer a Dapak. A Dapak, ele é um jovem negro de olhos totalmente brancos. Se eu não me engano, ele não tem orelhas e nariz. Ele vive num mundo fantástico, um mundo criado pelo autor. E ele seria o filho de um deus. Só que de repente as pessoas começam a caçar ele, e ele não entende por que aquilo tá acontecendo, ele não entende por que as pessoas começam a caçar ele, e ele acaba tendo que sair da casa onde ele mora com esse pai dele, esse deus, que seria pai dele, e ele vai percorrer o mundo em busca das respostas pra saber por que aquilo tá acontecendo, quem são aquelas pessoas. Eu gostei demais, o mundo fantástico, a mitologia, a parte política, foi tudo muito bem pensado nesse livro, eu gostei bastante. Eu li também esse ano Horror na Colina, de Dargental, não sei pronunciar isso, do Marcos Barcelo, nessa edição maravilhosa da Fire Editorial. Eu fui num evento, ele tava lá, e eu não podia perder a oportunidade de comprar o livro e ainda pegar o autógrafo. Eu falo mais dessa leitura no vídeo que eu fiz sobre Eu Li Terror, eu vou deixar aqui na descrição e dos cards pra vocês.
Por fim, eu achei que seria o último livro do ano. Eu acabei lendo Círculos de Chuva, o último da trilogia Dragões de Éter, do Rafael Dracon. Como eu comentei no meu começo do vídeo, eu tava um pouco enjoada da escrita dele por causa de Dragões de Éter, e também por causa disso eu acabei demorando muito pra ler esse livro. Eu já falei em outros vídeos, eu já falei, na verdade, no vídeo de Dragões de Éter, eu vou deixar o link aqui nos cards pra vocês darem uma olhada. Eu falo mais a respeito do que eu achei dessa leitura e do que eu achei da trilogia toda. Pra finalizar, eu fui viajar e eu precisava de um livro pra ler, óbvio, e eu peguei um livro maravilhoso, foi uma super mega escolha, que foi do Éden à Luxúria, da Ananda Veloso. A Ananda, ela é minha amiga e ela é colega de editora também, o livro é publicado pela editora Arvin. Ele é uma dark fantasy maravilhosa. Eu não posso falar quais são os seres fantásticos que tem aqui nesse livro, porque vai ser spoiler. Mas eu posso falar que a história vale a pena, a escrita da Ananda é maravilhosa, é deliciosa. Eu li esse livro em 2 dias, coisa que eu não fiz esse ano com nenhum dos outros livros que eu li. Eu simplesmente não conseguia parar de ler, eu queria saber mais o que aconteceu, o que a Melissa ia fazer. Ela é uma personagem forte, bem construída, mas eu vou falar mais a respeito desse livro pra vocês na resenha que eu pretendo fazer. Então, pessoal, esses foram os livros que eu li esse ano de 2016. Infelizmente eu não consegui fechar minha meta de 23 livros, ficaram alguns pra trás. Mas eu li mais do que ano passado e li livros ótimos que super valeram a pena. E eu acho que o importante não é tanta quantidade, mas a qualidade daquilo que a gente lê, das histórias que a gente vivencia. Então é isso, eu espero que vocês tenham tido um 2016 proveitoso na leitura, que vocês tenham curtido o que vocês tenham lido e que 2017 a gente possa botar fim na nossa fila de leitura, porque eu não aguento mais. Então é isso, deem um joinha no vídeo se vocês gostaram, se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos, tá rolando sorteio no canal de 2 kits maravilhosos da Darkside, vou deixar aqui o link pra vocês nos cards e na descrição, participem, até a próxima, um beijo!